Meus irmãos, nós daremos continuidade ao nosso propósito de estudarmos a teologia bíblica do Antigo Testamento. Semana passada estudamos qual livro, os irmãos se lembram? Levítico. E hoje nós prosseguiremos, estudaremos Números. Esse é o nosso propósito. Nós falaremos sobre juízo e sobre salvação. Mas antes eu quero traçar uma retrospectiva daquilo que já vimos até aqui, porque é extremamente importante. Porque um dos erros que a gente comete ao lermos a Bíblia, ou ao lermos o Pentateuco, como é o objeto do nosso estudo, é estudarmos o livro, ou começarmos a ler um livro, sem considerar o que vimos para trás. Sem considerar o contexto sobre o qual se desenrola a história do presente, a história que estamos lendo atualmente. Então, um dos erros é esquecer de tudo que lemos para trás e avançarmos. Mas é preciso considerar. E o que vimos até aqui? Vimos que Deus formou o seu povo a partir dos patriarcas. Patriarcas estes, Abraão, Isaque e Jacó. Por meio desses, Deus chamou um povo para si. Tirou esse povo, levou esse povo para um lugar, fez a este povo promessas por meio dos patriarcas. Fazendo a este povo promessas, esse povo foi crescendo como cumprimento desta promessa. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão quanto a crescimento? Olha para as estrelas. Será numeroso, a sua descendência será enorme. Então, esse povo foi crescendo. Com Jacó, esse povo já era numeroso. Mas um dos filhos de Jacó foi vendido para o Egito. No Egito foi vendido como escravo e foi levado ao Egito. No Egito de escravo se tornou governador, braço direito de Faraó. Ali, esse povo foi levado, o povo que havia ficado foi levado para o Egito para escapar da fome, como uma providência de Deus. Afinal de contas, para o cumprimento da aliança, para o cumprimento das promessas, era necessária a preservação. E não era isso que Deus estava dizendo para Abraão quando disse, eu vou te abençoar, vou abençoar quem abençoar você. Não era assim? Deus estava dizendo, Abraão, fique tranquilo, eu vou com você, eu sou com você, eu garanto o cumprimento desta promessa. Se lembra do sacrifício onde somente Deus passa entre os animais partidos? Deus é a garantia do cumprimento das alianças, das promessas. Isso deveria trazer tranquilidade, conforto para o povo. Deus está no controle. Porém, passada a geração de José no Egito, o povo cresceu muito e um faraó que já não conhecia, não havia conhecido José, põe o povo de Israel debaixo de escravidão. Um povo numeroso, anos debaixo de escravidão. Contudo, meus irmãos, nesse contexto de escravidão, alguém clamou ao Senhor e o Senhor ouviu. E Deus poupou a vida de um menino. De uma forma milagrosa, o Senhor salvou a vida de um menino chamado Moisés. Contra todas as possibilidades do ponto de vista humano, Deus levantou dentro da casa de Faraó um judeu para salvar o seu povo. Vocês se lembram bem da história, ele mata um homem, foge, o Senhor se manifesta a ele, e ele então volta, e acontece aquela confusão toda no Egito, né? Deus envergonha os deuses do Egito, as pragas acontecem, e meus irmãos, Deus tira o seu povo com braço forte, envergonhando todos os deuses egípcios, o Senhor resgata o seu povo, o povo da aliança. E detalhe, não foi algo de última hora que o Senhor pensou, poxa, eu estou achando que esse povo está sofrendo muito aqui, eu vou dar uma colher de chá. Não, o Senhor já havia falado que esse povo iria, mas também já havia falado que traria esse povo de volta do cativeiro. Porque lembre-se, quem é esse povo? Quem é esse povo? O povo da aliança, o povo escolhido, é o povo do cumprimento da promessa, a quem pertencem as promessas. Será que o povo de Israel poderia se perder no Egito? Jamais! Porque o Senhor promete e o Senhor cumpre. Ele é aquele que garante o cumprimento da promessa. Portanto, não há o que temer se o Senhor prometeu. Mas o povo então clama, o Senhor levanta o libertador e o povo de Israel sai do Egito. Passa pelo mar com o pé seco. O Senhor abre o mar, o povo atravessa e Faraó e seus carros perecem nas águas do Mar Vermelho. E então esse povo começa a peregrinar pelo deserto.
Mas logo depois de grandes milagres, nós vimos que há um problema que não estava no Egito. Porque o povo tinha saído do Egito, mas há um problema que está no coração do povo que saiu do Egito. Talvez seja assim, a maior transportadora que a gente já tem notícia, seja o povo de Israel. Porque aquele tanto de gente conseguia transportar os costumes do Egito, até pelo mar eles passavam transportando o Egito. Traziam consigo o Egito, o sentimento de escravos, e logo eles estão reclamando: tiraste-os no Egito para nos matar aqui? Essa expressão acontece com muita frequência. Nos tirastes de lá, e eles vão lamentar. E vão lamentar de quê? O que eles vão reclamar? Lá a gente era escravo, mas a gente vivia de barriguinha cheia. A mente do escravo não lhe permite ir além da sua própria fome. Por quê? Porque ele é privado de liberdade. Livres, mas com o coração ainda cativo pelo opressor. O coração do povo de Israel ainda pertencia ao Egito. E o povo começa a peregrinar. E vimos ao longo da nossa série de estudos como o Senhor vem mantendo essa aliança. Como o Senhor vem garantindo o cumprimento. O povo lamenta que não tem pão. Desce alguma coisa do céu que alguém diz assim: o que é isso? Desce o maná. E o Senhor diz: olha, vai colher, vai cair todo dia, vão comer até sexta-feira. No sábado na sexta-feira vão colher porção dobrada, porque sábado é o dia do Senhor. O dia do descanso. Então no sábado, na sexta vocês podem colher dobrado, podem pegar dobrado, que no sábado é o dia do Senhor, não é dia de trabalhar. O que o povo fez? Não era para guardar todo dia porção para outro dia. O povo vai, guarda e estraga. O povo duvida daquilo que Deus disse. Está duvidando do Deus que envergonhou os deuses dos egípcios. Está duvidando do Deus que os tirou com mão forte do Egito. Viu o mar abrir e está duvidando. Mas esse é o povo que Deus escolheu para si. Deus não escolheu um povo perfeito. E o povo começa a peregrinação. E é nesse ponto que estamos. Peregrinação no deserto. O povo está caminhando rumo a Canaã, a uma terra prometida. E quem prometeu? O próprio Deus. Só que ao chegar ao lugar da habitação, ao chegar perto da cidade prometida, a cidade prometida era uma cidade forte, era uma cidade bem protegida. Esse povo se sentiu com medo, intimidado. E levanta temor e murmuração. E de novo vai murmurar, e de novo vai reclamar, e deseja retornar à vida que tinha antes. Diante do que o Senhor prometeu, chegam bem perto e começam a reclamar. Sabemos o que acontece depois. O povo vai chegar à terra prometida, o povo vai se aproximar, mas por desobediência e rebeldia, falta de fé e por falta de confiança, isso lhes causa sofrimento por mais longos anos. Chegou bem perto, murmurou e reclamou, vai peregrinar por mais tempo. Nada disso, contudo, meus irmãos, frustrou o plano daquele que traçou o plano. Parênteses. O tio William aqui, quando leu a Bíblia a primeira vez, lá com 15 anos de idade, eu li, mas me dava um senso de justiça própria, lendo a história de Israel. Eu li e ficava assim: se eu sou Deus, eu dava um couro nesse povo. Se eu sou Deus, eu matava Israel. Porque, olha, depois de Deus fazer tantas coisas por Israel, esse povo miserável está fazendo isso. Só que depois a gente vai amadurecendo, né? A gente vai olhando e sendo solidário. Porque esta também, muitas vezes, é a nossa condição. Vimos o maior milagre da terra, que é a conversão de um coração caído, que é a nossa salvação. E duvidamos que o Senhor pode nos conduzir por tempos difíceis, por tempestades. Achamos que alguns problemas devem fazer com que a gente desanime. E por isso a gente também colhe algumas consequências. Oi? Uma geração, né? Uma geração morreu. Nós também
passamos por isso, meus irmãos. Percebamos que do mesmo jeito que o povo de Israel peregrinava rumo a uma terra prometida, nós também. Israel peregrinava e aguardava a primeira vinda de um Redentor. Nós peregrinamos enquanto aguardamos a segunda vinda do Redentor. Rumo a uma terra, só que com uma distinção. Não haverá uma próxima fase do jogo, sabe? Quando o Senhor voltar para buscar o povo, game over, acabou. Não vai ter uma nova peregrinação. E há de se considerar que a terra que nos espera é uma terra muito mais excelente do que a terra espiada pelo povo de Israel e conquistada. É uma morada eterna. Sim, Renata. Deixa eu só levar o microfone para você. Leva lá, fazendo favor. Daniel, por favor. Pelo que os pastores, vocês têm trazido, aí só para confirmar mesmo se eu entendi direito, que a dona Judite falou, não quer dizer que essa geração que morreu no deserto também, ela não foi salva, né? Ninguém sabe, né? Tipo assim, a Bíblia não relata isso. Pode ser que o povo não recebeu a benção direta, mas da mesma forma, não é? Eu entendi, eu não lembro qual dos pastores, né? Nem se foi você que falou, se foi isso mesmo, assim, porque quando eu também li da primeira vez, né? Como você está mencionando, eu também ficava pensando assim, não, foi um povo desobediente e perderam a salvação. Na minha cabeça eu tinha isso. Sim. E à medida que a gente foi estudando aqui desde Gênesis, eu tive essa sensação, não é algo, a salvação individual, não dá para falar que todo aquele povo que estava lá não foi salvo. E também não é uma coisa assim, perdeu a bênção aqui, não quer dizer que perdeu a salvação. Seria isso mesmo? Ou você tem uma outra opinião? Ok. Hoje, enquanto eu dou aula e quando pregarei à noite, eu pregarei com a consciência de que eu prego para duas igrejas. Aqui tem duas igrejas presentes. Uma igreja que ela é mais denominacional e ela compõe pessoas que eu não sei quem são os salvos, mas que eu sei que tem salvos e não salvos. Então eu prego para esse tipo, para pessoas que não são crentes, mas que são membros da igreja. E prego para a igreja de Cristo, que é a igreja daqueles que são salvos. Então é uma igreja dentro da outra. Entende? Então nós temos uma igreja invisível que está dentro de uma igreja visível, de uma comunidade local. Estou mencionando isso para dizer que em Israel, nação, havia um povo que era de fato o povo eleito. Havia gente em Israel que não era. Um exemplo muito claro. A gente vê em Israel fariseus dominados por Satanás, a mente totalmente dominada pelo mal, pelo diabo, né? Então, dentro de Israel, havia aqueles que foram eleitos desde os tempos eternos. Lembra que a gente deu uma aula sobre isso? A estes, a gente precisa compreender que a salvação lhes foi concedida por graça. E esse sentimento que eu tive, e você compartilhou que teve também, desobedeceu, perdeu a salvação. Isso é colocar a obediência como causa de salvação. Como alguém pode ser salvo? Pela graça mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, será que a desobediência pode tirar um eleito da sua condição de eleito? Não. Porque Cristo morreu, e o sacrifício de Cristo ele é elástico tanto para frente quanto para trás. Cristo, tanto as pessoas do novo quanto as pessoas do antigo, foram salvas unicamente pela fé em Cristo Jesus, uns aguardando a sua primeira vinda, e outros já conscientes de que ele veio, de que a obra foi feita, e aguardando a segunda vinda para o consumar. Ok? Então, assim, a gente pensa, assim, pelo menos no meu raciocínio, fica a impressão que tipo assim, que não teve, sei lá, teve a consequência da morte e aí morreu na desobediência, entendeu? Tipo, alguma coisa assim.
E aí, por isso, não teria sido salvo. Mas eu entendi o que você falou. Entendeu? A graça, independente deles terem errado aqui. Os eleitos ali. Os eleitos ali foram salvos. Perderam o privilégio de entrar, porque, detalhe, é o pecado do povo. Então, aquela geração fica. Moisés, por exemplo, se a gente pensar que a terra prometida é a salvação como recompensa da obediência, Moisés não entrou. Então, a gente teria que dizer que Moisés não foi salvo. Entende? Então, essa desobediência que impede de entrar na terra não está necessariamente atrelada a perder a salvação. Ok? Mas sofreram, porque imagina, peregrina, eu fico imaginando Moisés, gente. Vê de longe. É bacana, né? Mas eu não vou entrar. Ele literalmente nadou e morreu na praia. Eu vejo da seguinte forma também com relação a hoje, Renata. Alguém que é salvo hoje, foi salvo, vou dar um exemplo aqui do meu pai. Demonstrou conversão num leito de enfermidade. Foi salvo, graças a Deus. Sim, mas perdeu o privilégio de passar pelo sacramento do batismo, sacramento da ceia. Isso ele nunca pôde participar. As pessoas que foram, como o ladrão da cruz que você mencionou, eles não tiveram o privilégio de viver em comunhão, usufruir dos meios de graça. Então, a caminhada nossa é muito mais tranquila e segura do que a deles. Entende? Eles tiveram uma caminhada mais difícil, uma caminhada sem esperança, baseada na justiça própria. Foi salvo, graças a Deus. Mas eles poderiam ter tido uma caminhada mais tranquila. Assim era o povo que estava ali, que mesmo sendo salvo, teve que passar por tudo que passou por causa do pecado do povo. Ok? Quanto a isso, irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida? Então Deus, se manifesta a esse povo. Esse povo no deserto, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor livra e o Senhor estabelece morada no meio desse povo. Esse povo vem fazer morada por meio do tabernáculo. O tabernáculo construído, o tabernáculo no meio do povo, Deus está habitando no meio do seu povo. E qual era, como vimos na semana passada, qual deveria ser a consequência desse peregrinar com a presença de Deus no meio do povo? Qual deveria ser a consequência? E eu formulo de uma outra maneira. Se Deus se manifesta a alguém, se revela a alguém, o que se espera dessa revelação de Deus a esse indivíduo? Qual que é a consequência dessa revelação de Deus para essa pessoa? Vamos lá. Deus se manifestou a mim, se revelou a mim, o Senhor me salvou, o Senhor está presente, mas eu vivo uma vida como se Ele nunca tivesse se manifestado. Está certo ou errado? Está errado. Não adianta dizer que Ele veio até mim, se manifestou a mim, eu criei nele, mas eu vivo uma vida entregue à devassidão. O que é isso? A presença de Deus, a revelação de Deus a esse povo, deveria gerar nesse povo uma vida santa. Mudança de vida. Deveria ser, olha, agora o Senhor está em nosso meio. O Senhor se manifestou. É preciso uma mudança. É preciso se purificar, se santificar. E a nós, com relação a nós? A mesma coisa. O Senhor nos alcançou por sua graça. Agora, cabe-nos viver uma vida santa. Uma vida que agrade ao nosso Senhor. A gente considera que no Brasil tem mais de 45 milhões de evangélicos, né? É um número grande, né, gente? Não era para estar melhor? Tem bairros que tem menos, mas quase o mesmo número de igreja do que de boteco. Aí você imagina, dos últimos 10 anos para cá aumentou o número de igrejas, aumentou. Então a situação do bairro deve estar melhor, não é? Se você tem um bairro que tem 20 igrejas, o que você imagina? É o paraíso, meu irmão. Eu quero morar lá, ué.
Provavelmente o traficante deixou de ser traficante. Provavelmente aquele que batia deixou de bater. O que apanhava deixou de apanhar. Agora deve estar uma bênção. Aí você olha os índices. Está piorando o estado desse bairro. Aí a pergunta que não quer calar. Uai, por quê? É contraditório. 20 igrejas, se há 10 anos tinha 5, agora tem 20, não deveria estar melhor? É porque não necessariamente as pessoas estão considerando que não necessariamente ir a uma igreja, pertencer a um grupo evangélico, significa mudar de atitude, mudar de vida. Então eles consideram, fazem um dualismo, minha vida espiritual, minha vida secular. É por isso que não é estranho a gente ouvir alguém dizendo assim, e eu, parênteses, cá com a minha cabeça muito fértil, né? Lembro que quando trabalhava na rádio gospel, o pessoal ligava e pedia oração assim. Eu quero pedir oração pela minha vida sentimental, pela minha vida espiritual, pela minha vida profissional, pela minha vida familiar. E eu ficava segurando para me perguntar, é gato? Quantas vidas tem? Não, porque vida espiritual, vida sentimental, para a gente só existe uma vida. E tudo é espiritual, entende? Trabalhar para o cristão é secular ou espiritual? Se a Bíblia fala do trabalho, é o quê? Espiritual. O comer para o cristão é secular ou espiritual? Também é espiritual, irmãos. Porque a gente faz para glorificar a Deus. Se lembra de algum texto que fala disso? Comer para glorificar a Deus? Qual? Primeira pergunta do Breve Catecismo, irmãos. Portanto, quer comais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo? Então, dormir é para a glória de Deus? É para a glória de Deus. E é interessante que a Bíblia estabelece limite para tudo, né? E o dormir demais? Vai ter com a formiga preguiçoso. Não é? E o comer demais? Glutonaria. A Bíblia estabelece limites porque tudo é para a glória dele. Então, não pode haver essa separação. Infelizmente há. Então, uma vida onde a quem o Senhor se manifesta é necessário, não necessário como o seguinte, você precisa fazer, é que vai acontecer uma transformação, vai acontecer uma mudança. Não há quem possa dizer, o Senhor me salvou, mas isso tem a ver apenas com a minha vida espiritual, o resto continua tudo igual. Não existe nenhuma área da vida humana que não seja mudada pela conversão. Então terminamos a aula da semana passada falando sobre a presença de Deus no meio do seu povo, o impacto direto que isso teve na vida do povo, como o Senhor, que agora habitava no povo, exigia que esse povo se comportasse, que esse povo se apresentasse para a adoração. O mesmo se aplica hoje. Deus nos chama para ter um estilo de vida santo. Isso é possível à medida em que vivemos em comunhão com Ele. Não é possível ter uma vida de santidade distante do Senhor sem o auxílio do Espírito Santo. É uma mensagem que não é para a época, é para todo o tempo, para o povo de Deus. Enfim, meus irmãos, nós vamos passar então ao livro de Números, entrar propriamente no livro de Números. Cabe ressaltar que nós faremos apenas um panorama, nós sobrevoaremos o livro de Números, nós não vamos entrar nos detalhes em cada história, tá bom? Passaremos para o livro de Números, os acontecimentos nesse livro a narrativa compreende os 40 anos que Israel vagou entre o Monte Sinai e a planície de Moabe. Então, o que retrata esse livro? 40 anos de peregrinação. Algumas informações importantes sobre Números são necessárias para que a gente compreenda. O que contém nesse livro? A longa jornada dos israelitas no deserto, sua peregrinação do monte, como eu disse, do Monte Sinai até Moabe, as leis da aliança implementadas, como disse, abrange os 40 anos de peregrinação. As ênfases desse livro, que são importantes a gente observar para compreender. Preparativo para a conquista militar da terra prometida, a lealdade aliancística de Deus para com o povo de Israel em relação à terra. Deus é quem promete, Deus é quem cumpre, garante, Ele é leal nessa aliança. As falhas repetidas de Israel com relação a manter a aliança com Deus, como disse, nós vamos encontrar inúmeras vezes o povo de Israel lamentando. Os preparativos para a entrada e adoração na terra prometida e conquista e estabelecimento na terra a leste do Rio Jordão. Essas são as ênfases do livro de Êxodo. O autor, quem escreveu o Êxodo, gente, vocês lembram? Moisés.
Foi escrita aproximadamente em 1405 a.C. O livro trata de uma notável mistura de gêneros, e aqui talvez esteja o grande desafio para a interpretação do livro de Números. Por quê? Ele traz narrativa, traz leis adicionais, traz lista de recenseamento, ok? Oráculos de um profeta pagão, a conhecida bênção araônica, e não é sempre fácil de encaixar tudo isso e entender à luz de tudo que a gente viu. São os desafios, mas desafios que são superados quando a gente faz um estudo bíblico das Escrituras. O que veremos? Alguém abre para mim em Números capítulo 14, versículo 18. Outro, Números 26, 65. Outro, Números 23, 19. Números 14, 18. Ok, muito obrigado. O que veremos nesses versículos? Que Deus é longânimo, que Ele é longânimo, mas que Ele também se ira. Veremos no capítulo 26, versículo 65, que Deus é providente. Alguém pode ler para a gente? Capítulo 26, 65. Ok, o Senhor entrou com providência. Números 23, 19. Deus é verdadeiro. Alguém pode ler? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, encontramos em Números que Deus é longânimo, Deus se ira, Deus é providente, Deus é verdadeiro. E ainda uma lista infindável de versículos que falam que o Senhor se ira. Por que esse pano de fundo é tão importante? O que já sabemos até aqui? Em qual contexto isso se dá? Quais as ênfases do livro? Quem é o autor? Onde, por quem foi escrito? A data aproximada? Esses pontos são importantes para que a gente considere o contexto histórico, para que a gente consiga compreender o livro. Vemos que Deus se ira, o Senhor é longânimo, o Senhor é providente, o Senhor é verdadeiro. E o que eu preciso entender para compreender Números? Fique bastante atento a isso aqui. Para apreciar essa jornada por Números, é preciso considerar ao menos 3 pontos. Em primeiro lugar, que a força motriz, que é aquilo que move tudo o que acontece em Números, é a promessa de Deus. É a aliança de Deus com Abraão, com seu descendente, em herdar uma terra prometida. Então, vou ler Números, leia sobre isso. Isso é o que está movendo, o que faz mover toda a história que eu estou lendo, tem a ver com a aliança feita lá em Gênesis. Ok, gente? Lembra que eu falei que a dificuldade nossa de compreender alguns livros é que a gente lê o livro como se ele estivesse à parte dos outros livros? É importante considerar que a aliança está por trás. Deus fará com que se cumpra a sua aliança, apesar da desobediência de Israel. Segundo ponto para considerar, que é importante a gente observar para interpretar bem Números, que a conquista da terra envolve, em segundo estágio, uma guerra santa. Em primeiro estágio, contra Faraó no Egito, lembra dos deuses, o Senhor envergonhando, e muito embora liderado por Moisés, o Senhor foi quem triunfou. Vai acontecer o mesmo nessa segunda guerra, nessa segunda conquista. Tem um pano de fundo de uma guerra santa por trás. Isso explica 2 listas de recenseamentos. Por que o livro de Números se chama Números? Por causa da lista de recenseamento, que eu acabei de falar. Por causa do levantamento. E esse levantamento tinha como propósito levantar homens, numerar homens capazes de lutar e colocar as tribos em formação para conquistar, para entrar na terra prometida. A lista no começo, e aqui é interessante a gente observar bastante, a lista no começo do livro vai falar sobre a primeira geração da conquista. A primeira geração da conquista pelo caminho de Cádiz, aquele povo, e essa primeira geração perece no deserto.
Tem um período de transição e a segunda geração é a geração que entra. A segunda lista prepara a segunda geração para a conquista pelo caminho da Transjordânia. Esse tema também explica as várias narrativas no final, incluindo a sucessão de Josué e as várias questões dos capítulos seguintes. Terceiro e último ponto para a gente considerar, Gênesis capítulo 12, versículo 7. Alguém pode ler, por favor? Ok. O que é preciso considerar? Que não é a conquista da terra pela conquista da terra apenas. É também o estabelecimento da adoração ao Senhor. Terceiro ponto para a gente considerar. Que Abraão construiu um altar ao Senhor. E você vai perceber, principalmente, no relacionamento de Israel com Deus, que o Senhor requer do povo de Israel. O Senhor chama o povo de Israel. Se lembra qual foi o motivo, a justificativa que Moisés deu para Faraó, para o povo sair do Egito? Deixe o meu povo ir para aqui? Me adore. Deixe o meu povo ir para que me cultue. O que está em jogo, o que está aqui no pano de fundo também é o culto ao Senhor. Não é assim, olha, povo de Israel, vou dar a terra e ali vocês vão correr, ficar felizes, construir um parquinho, uma academia ao ar livre, e beleza. Depois eu sumo de cena. Não. A adoração ao Senhor é um ponto extremamente importante para considerarmos na interpretação. E por fim, o propósito, o próprio Deus o próprio Deus estabelece os limites para Israel, aquilo que Israel deveria fazer. Israel transgride aquilo que o Senhor deve fazer, o Senhor pune Israel, mas o próprio Deus garante que isso vai cumprir. Aquela geração fica, mas o povo da aliança avança. O Senhor, então, mesmo diante das reclamações de Israel, mantém o seu compromisso. O Senhor mantém as promessas. E ainda que Deus declare isso por meio de um profeta pagão, o Senhor declara, aquilo vai se cumprir. A estrutura literária de Números, para a gente entender, é dividida em 3 partes. A primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 10, vai falar ali sobre o povo estava acampado, vai numerar o povo. Segunda parte do capítulo 10 até o capítulo 20, onde vai falar sobre a confiança dos israelitas em Deus. E a terceira parte do capítulo 20 até o final do livro, quando descreve os preparativos para a conquista da terra prometida. O livro de Números é também um livro de movimento. O povo está saindo de um lugar e indo para outro, do Sinai a Cades Barneia, do capítulo 1 ao capítulo 14. Do capítulo 15 até o capítulo 20, o povo está em peregrinação no deserto. De Cádiz, a planície de Moabe, até o capítulo 36. Por que isso é interessante? Para que a gente localize. O que está acontecendo aqui? Lembra que eu falei que é um panorama? Lembra? Imagina uma mata. A gente vai entrar na mata, ok? Mas se eu sobrevoo a mata, eu descubro que à minha direita tem uma cachoeira, à minha esquerda tem um rio, à frente tem um abismo e atrás tem uma clareira. Quando eu entro na mata, eu consigo me localizar? Consigo. Eu sei que para algum lado que eu for, ou vou cair na cachoeira, ou vou cair no rio. Se eu cair no rio, eu sei que do outro lado tem uma cachoeira, certo? O que isso facilita? Limita a nossa interpretação para que ela não viaje para fora do propósito do livro. Está entendendo o porquê desse panorama? Esse panorama é para isso. A gente está sobrevoando, estabelecendo limites. Considere que desse capítulo até esse está acontecendo isso. Desse capítulo até esse está acontecendo aquilo. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Não? Então tá bom. Um dos propósitos do livro é contrastar o sagrado e o profano. A presença de Deus, a bênção dos números, a lei de pureza, o serviço dos levitas, a expiação de Arão, a herança de uma terra pura, são elementos sagrados. Por outro lado, todo tipo de imundície e são punidos com a ira de Deus. As pragas, julgamentos, perder herança, o povo está morrendo pelo deserto, não está entrando na terra. Então, contrasta o sagrado e o profano. O que o Senhor requer? Requer isso. O que o povo faz? Isso aqui. E qual é o fruto disso? Punição.
Ok? Há um contraste, é preciso olhar e identificar sagrado e profano. Eles estavam se separando a vida do sagrado. Isso estava caindo no profano. E o que acontecia? Não vai entrar na terra prometida. Vai perecer pelo caminho. Esse é o pano de fundo interessante para considerar. O capítulo 13, por exemplo, relata a história de 12 espias, que é o capítulo que nós vamos correr os olhos rapidamente. Josué e Caleb, Deus ordenou a Moisés que mandasse espias à terra prometida, né? E que fossem reconhecer o lugar. Vamos lá, em Números capítulo 13, versículo 12. Alguém pode ler para a gente, por favor? Números 13, 2? 13, 2. 13, 2. Ok. Deus manda enviar espias, certo? E como é que é o retorno desses espias? Voltaram animados? Assombrados. Voltaram trazendo os piores relatórios possíveis. Pensa num povo que promovia o medo. Era esse povo que voltou. Mas todos os espias trouxeram o mesmo relatório? Não. Josué e Caleb trouxeram relatórios diferentes. Relatórios totalmente diferentes. O que será que Josué e Caleb, eu fico aqui pensando, tinha em mente, hein, gente? Para trazer um relatório totalmente diferente. Será que é puro otimismo? Vocês já viram gente que é otimista exagerado? Gente que é extremamente otimista. Está um sol de rachar e fala que vai nevar. Ah, mas por quê? Não, pela fé, eu sou otimista. Não, não é um otimismo meramente aqui. O que eles têm é confiança, Lívia. Confiança em quê? Olha no retrovisor. Olha o retrovisor, gente. Olha tudo que o Senhor já fez. Olha quem prometeu. Olha quem garantiu. Olha quem está conduzindo. Nós estamos aqui. Olha no retrovisor. Esse era o motivo. E o que aconteceu no meio do povo? Um burburinho se instalou. O que o povo começou a falar? O povo começou a gritar e a chorar. A lamentar, a chorar, a reclamar contra Moisés e contra Abraão, dizendo que seria melhor se tivesse morrido no Egito. Eles chegaram ao ponto de dizer que escolheriam um novo guia para voltar para o Egito. Olha isso. Moisés e Arão fizeram o quê? Se ajoelharam. Encostaram o rosto no chão, rasgaram suas vestes, tamanha tristeza. E disseram o que para o povo? O que foi que eles falaram? Números, capítulo 14, versículos 7 a 9. Números 14, do 7 ao 9. Pode continuar, por favor. Ok. Ok, obrigado, gente. O que aconteceu? O povo chegou a falar, não, nós vamos voltar para o Egito. Não vai dar. Prometeu tudo. A gente ia conquistar a terra. Chega aqui, tem esses homens desse tamanho. As coisas lá são tudo gigante. Parece tu, São Paulo. Tudo grande. Aí chega aqui
não vai dar, vamos voltar. Aí eles vão e falam, olha, se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar nessa terra, e vai nos dar essa terra que mana leite e mel. Tão somente precisamos confiar no Senhor e não temer. Qual a reação do povo que a Judite leu? O povo queria apedrejar. Nem na pregação eles estavam em paz. Nem com a pregação. Queria matar eles. E o que aconteceu? A glória do Senhor se manifestou ali, livrando da condenação ou do apedrejamento dos seus servos. Mas mais do que isso, despertando o seu povo rebelde. Não era apenas livrando Moisés e Arão, era também despertando o seu povo. Mas o que o Senhor disse? O que o Senhor falou que ia fazer? Prossegue na leitura, Judite, por favor. Do 12. Pode ler até o 19. Uhum. Ok, Judite. Obrigado. Uhum. Ok, deixa eu só explicar aqui o pano de fundo e eu volto nisso. O que está acontecendo aqui? Eu acabei de dizer para os irmãos que o povo, os espias voltaram, Josué e Caleb trouxeram boas notícias, os outros não. O povo quis apedrejar Moisés e Arão, eles pregaram para o povo dizendo, olha, não temos, confie no Senhor. A reação do povo é, vamos apedrejar esses homens. Então a glória do Senhor se manifesta. E Moisés ouve do Senhor, eu vou eliminar esse povo, eu vou fazer de você uma nova nação. Ou para dar continuidade, um novo povo aqui. Um povo mais forte. E Moisés diz, Senhor, não, o que vão dizer do Senhor, que o Senhor os tirou para matar aqui no Egito? Ou aqui no deserto? O que é que vão falar do Senhor? Então Moisés pede ao Senhor, e o Senhor atende o pedido. Versículos 20 e 21, diz assim, segundo uma parte dos versículos, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, não está isso aí? Versículos 20 e 21, dá uma olhada. Porém, está isso? Alguém pode ler os versículos 20 e 21, por favor?
Ok. O que Deus está dizendo aí, Estela? Olha, ok, eu perdoo. Porém, está perdoado. Lá vem a consequência. Lá vem a consequência. Qual é a consequência? Quem tem de 20 anos para cima, passa a régua. Não entra na terra prometida. Quem saiu do Egito, peregrinou até aqui, de 20 para cima, não entra na terra. Por quê? Porque esse povo me provocou. Esse povo quer me tentar, quer me testar. Então, dessa idade, passa a régua. Cortou. Não vai entrar na terra prometida. Imagina, gente, para o escravo que era escravo no Egito, que saiu do Egito, na expectativa de uma terra que mana leite e mel. Olha o contraste. Escravo, trabalhando, sendo imposto sobre ele serviço, duras cargas. Ele ouve falar de uma terra de liberdade, onde mana leite e mel. O escravo trabalha. Onde mana leite e mel, não há escravidão do trabalho. Imagina aquela expectativa. Parênteses, tal como a expectativa que nos vendem nas campanhas eleitorais. Todo mundo quer morar na cidade das campanhas, não quer? Não é verdade? É tudo lindo. Não tem um problema sequer, é tudo maravilhoso. É igual propaganda de margarina, já viram? É tudo lindo. Todo mundo sorridente, cabelo escovadinho, tudo bacana. Quem não quer morar num lugar desse? Quem não quer, sendo escravo no Egito, não quer morar num paraíso desse? Aí, de repente, o Senhor diz, por causa da desobediência de vocês, vocês não vão entrar nessa faixa etária que saiu do Egito e não entra. Passa a régua. Não vai entrar. Que tristeza. Que tristeza. Poderiam chegar bem perto, mas não entraria. E, meus irmãos, respondendo aqui a Judite, antes de prosseguir, Judite, será que Deus vai punir os filhos por 3, 4 gerações por causa de seus pais? Olha, os pais cometem pecado. E dependendo da gravidade do pecado, a consequência é tão ampla que alcança até 3ª e 4ª geração. Não é no sentido de que Deus vai amaldiçoar, igual as pessoas vão dizer, uma maldição hereditária. Se tem alguma maldição que é hereditária, é o pecado. Nasceu colado com você. Não tem jeito. O pecado é hereditário. Nasceu, e não tem a ver com DNA, tá? É hereditário do ser humano. Nasceu é um pecador. Concebeu é um pecador, né? Mas o Senhor não vai falar assim, olha, eu vou matar você e vou matar toda a sua descendência depois. Não, existe uma consequência de uma ação de outro. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez até extremo demais, mas para que fique mais claro. A pessoa com HIV que tem filho, existem hoje tratamentos que vão facilitar. Mas se o filho nasce com HIV, a culpa foi do filho? Mas ele não sofreu com a consequência? Entende? Então, essa consequência, ela é ampla, ela se estende. Não é que Deus não goste daquele indivíduo e decida punir aquele indivíduo por causa do outro lá atrás. Mas a consequência vai acompanhar. E é interessante considerar. Na Bíblia a gente vai ver muitas vezes, por exemplo, no caso do algoz de Mardoqueu, a casa dele foi morta. Deus é um Deus que se relaciona com indivíduos e famílias. E essas famílias transgridem. E essas famílias sofrem consequências. Ok? Tranquilo? Não é que Deus vai falar assim, o camarada vai falar assim, eu estou sofrendo por causa de um pecado lá de trás que meu pai cometeu. Não. Não é que Deus está punindo você. É uma consequência de um erro do seu pai. Sim. Por exemplo, um pai que abandonou o filho. Esse menino vai sofrer com rejeição, ele vai... quer ver uma coisa? O adultério numa casa. O que ela faz com a casa? É só o esposo e a esposa que é atingido? Os filhos. E isso vai resultar em quê? Lá nos netos. Porque o filho tem problema de rejeição, tem dificuldade de lidar com isso, tem dificuldade de lidar com o filho. Entende? É uma consequência que vai acontecer. Ok?
Ok, meus irmãos, então o povo iria perecer, o povo até nessa faixa etária não iria entrar na terra prometida, iria ficar para trás. Moisés intercede e esse povo então, dessa faixa etária, não entra. A desobediência do povo fez com que Deus colocasse o povo em perigo. Capítulos 15 ao 20, ao registro do povo vagando no deserto por 40 anos. Por que o povo está vagando no deserto? Consequência de seu pecado. Os capítulos registram as leis que os israelitas deveriam obedecer assim que chegassem em Canaã, e também algumas histórias selecionadas sobre os fracassos e desobediências. Apesar da desobediência do povo de Deus, a decisão de Deus não foi alterada com relação à sua aliança. Deus não desistiu da sua aliança, Deus não abandonou a aliança. O que vimos até aqui, meus irmãos, é a severidade de Deus. Lembra que eu disse? A quem o Senhor se manifesta é necessário ou tem que acontecer uma mudança? Não é possível viver uma vida no discurso para Deus e uma vida distante. Isso implica em receber o juízo de Deus. É preciso viver uma vida condizente com a fé que se professa. Não adianta ser o povo da aliança e desejar o Egito. Não adianta se dizer cristão e viver flertando com o mundo. É um perigo muito grande. Por quê? Primeiro que se afasta de Deus. Porque quem está junto às Escrituras, quem está junto à oração, quem está orando, buscando o Senhor, mantendo com Ele comunhão, os irmãos acham que ele não vai pecar? O que os irmãos acham? Não vai? Vai pecar. Mas ele vai continuar no pecado, amando o pecado, se deleitando no pecado? Não, ele tem Deus, ele ama o Senhor, ele tem comunhão com o Senhor. Agora, viver longe da Escritura e longe da oração é ser novamente cativo. É carregar o Egito, carregar o escravizador no coração, é nutrir pensamentos, é maquinar o mal. Isso traz sanções. A gente deixa de crescer no conhecimento do Senhor. Eu quero que você pense e responda para você. Se você estivesse levando... Peraí, antes, quem aqui tem 20 anos de cristão? Levanta a mão. 20. Tem poucos, vamos baixar um pouquinho. 15. 10. 10. 5. Ok. Não, é cristão, conversão. Conversão. A sua conversão. Uhum. Ok. Mas foi alcançado pela graça de Deus quando? Ah, ok. Uhum. Ok. Ok. Para facilitar, a Analice levantou a mão quando eu disse 5 anos, mas já nasceu no berço evangélico. Por que levantou a mão com 5? Ok. Entendeu o que ela respondeu? Ela disse o seguinte, ela nasceu num berço evangélico, mas ela só entendeu quem era Cristo, sua condição e o que Cristo fez por ela quando ela tinha 12. Entende o que ela quis dizer? Porque nascer num berço evangélico não significa necessariamente ser um cristão, correto? O irmão entende isso? Agora, quando Cristo alcançou? Quando eu tive consciência, minha própria fé, porque como o senhor disse, na fé da minha mãe eu caminhei. E quando foi a sua fé? Não, agora não depende mais da minha mãe, agora é a minha fé pessoal em Cristo. Entende o que eu quis dizer? Então, eu perguntei essas datas aproximadas para perguntar, não posso deixar o seu Adalmo, quem aqui serve a Cristo há mais de 40 anos?
Seu Adalmo? Mais de 50. Seu Adalmo? 60 não, né, seu Adalmo? Aqui, ali. Isso. Por que eu perguntei isso? Eu quero que você pense. Se nesse tempo todo, se você estivesse se dedicando o quanto deveria à leitura bíblica e à oração, você acha que você estaria conhecendo muito ou pouco de Deus? Há pessoas com 20 anos que a gente ainda tem que dar leite para ele. Já era para ser maduro na fé, é um menino ainda. Porque negligencia, porque insiste em não considerar as coisas que Deus disse. Há pessoas que poderiam estar, eram para ser mestres, dando aula, ensinando, continua tropeçando nas mesmas coisas. Porque não leva a sério aquilo que Deus diz em sua palavra. Porque não considera as escrituras, não considera a oração. E por isso vive tropeçando, tropeçando. Deixamos de usufruir das bênçãos que o Senhor estabeleceu para quem se aproxima dele, por meio dos meios de graça. Não é verdade? Não era para você estar sabendo mais? Não era para você estar mais maduro? Não era para você estar crescendo mais? Alcançamos diplomas, promoções, status, bens materiais e continuamos meninos. Continuamos sem entender a graça de Deus direito. Continuamos cultivando o pecado no nosso coração que já deveria ter ficado lá para trás. E valendo-me de Paulo, quando eu era menino, eu falava como? E quando eu cheguei a ser homem? Deixei as coisas de menino. Não é possível continuar nessa situação, mas é importante considerar isso, que esse povo, mesmo nessa condição, um povo que nós não suportaríamos, provou da bondade de Deus. Porque o que Deus disse para Moisés? Vou eliminar. O Senhor não retira a sua aliança. Meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 12, por favor, quem pode ler? 1 Coríntios 10, do 1 ao 12. Do 1 ao 12, por favor. Paulo fala isso tudo, Rafael, para chegar à conclusão. Essas coisas foram escritas para nosso exemplo. Olha só, estas coisas lhes sobrevieram como
exemplos. E qual que é a advertência que ele faz? Aquele que está de pé, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Aprenda com o exemplo deles. Fiquem vigilantes, atentos. Hebreus, Rafael, capítulo 3, versículo 19, por favor. Versículo 19. Pode ler o 12, por favor. Também. Ok. Tendes cuidado, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Cuidado. Continue crendo. Eu lembro que há muitos anos atrás eu escrevi um artigo que chamava Os Crentes Incrédulos, falando sobre o discurso da credulidade e a incredulidade da vida. Se fala que crê em Deus e se mostra incredulidade na prática. Eu creio no Senhor, mas na adversidade, a minha fé é abalada, eu deixo a fé de lado, eu esqueço de tudo que o Senhor disse, ou no cotidiano. Será que existe a possibilidade de um marido crente ser descrente com a esposa? Sim ou não, gente? Sim, claro que existe. Existe a possibilidade do filho crente ser um descrente? Quando que o crente se torna um descrente? Quando, gente? Senhor Adalmo, quando um crente se torna descrente? Quando ele se esquece da Escritura. Quando a Escritura diz, não mentais, e ele mente. Quando a Escritura diz, proceda assim, ele procede assim. Ele está procedendo como um crédulo ou incrédulo? Como um incrédulo. E a advertência é, cuidado. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça que em qualquer de vós, que se ache em vós, aconteça em vós um coração de incredulidade. E o exemplo do capítulo 20, não vai dar tempo da gente ler, capítulo 20 de Números, versículos 2 a 12. O pecado de Moisés em Cades Barneia nos mostra que não há diferença, que qualquer um pode tropeçar e cair, que todos devem estar atentos e vigilantes, porque todos podem tropeçar e podem cair e sofrer consequências por isso. E até buscarmos o Senhor para que Ele possa corrigir a nossa caminhada, né? Porque a Escritura diz que a fé que nós devemos ter, ela não vem de nós, né? A gente está falando sobre a questão de incredulidade, né? Mas a fé que nós devemos ter, ela não procede de nós, na verdade ela é um presente de Deus, né? Ela é um presente do Senhor. Isso não vem de nós mesmos, né? Mas vem daquilo tudo que Deus preparou para o seu povo, né? Senão a gente seria salvo pelas obras, né? Seria salvo pelas obras. Aquilo que eu faço me justificaria diante do meu Deus, do meu Senhor. A gente sabe que não é assim. Mesmo todo o contexto que a gente falou aqui, pessoas na igreja que às vezes não têm essa fé, a história do povo de Deus lá no passado, que estava em Israel, mas nem todo Israel era realmente o povo de Deus. Alguns deles não tiveram aquela fé salvadora, aquela conversão verdadeira, né? Então eu acredito que nós que estamos aqui, nós devemos agradecer a Deus pela fé que Ele nos colocou no coração de servi-lo e de agradá-lo. E nunca puxar isso como mérito nosso, né? Porque eu creio, então eu recebo de Deus alguma coisa. A fé, ela é um dom, ela é um presente de Deus. Você concorda com isso, meu irmão? A fé, ela
Filipenses capítulo 1, versículo 29. O apóstolo Paulo diz assim: mas a nós, com relação a Cristo, nos foi concedido não somente crer nele, mas também padecer por ele. Ou seja, o que nos foi concedido? Crer e também padecer por ele, certo? A fé é uma concessão. Eu acho contraditório. Como é que você diz para o incrédulo para ele ter fé? A resposta dele seria assim: hello, incrédulo. Eu sou incrédulo por quê? Porque eu não tenho fé. Se eu posso ter fé por mim mesmo, eu não posso ser incrédulo ao mesmo tempo. Entende? O incrédulo só vai gerar fruto de incredulidade. Ele não pode fazer o contrário. Então o incrédulo não pode ter fé em Cristo por ele mesmo. É contraditório. É preciso que a sua condição de incrédulo seja mudada para que ele possa crer. Então a fé é uma concessão. O homem é responsável pela sua incredulidade, mas pela sua fé, a glória é do Senhor. Ok. Então um cristão pode perder a fé, cair da fé. Então ele não perde a fé, ele esfria a fé. Ele perde ou ele esfria? Ok. Por que esses termos são tão importantes? Porque a fé concedida, ela não vai ser retirada. Ok? Então, a manutenção dessa fé, vamos pensar o seguinte: quem nos mantém salvos? Judas, versículo 24. Ele é quem nos guarda de tropeçar para nos apresentar santos. Então, o bom pastor, ele mantém as suas ovelhas, ele guarda essas ovelhas. Lembra da perseverança dos santos? Alguém pode perseverar sem o Senhor, gente, até o fim? Não. É o Senhor quem me guarda. A minha responsabilidade é buscar e crescer em santidade. Entende? É a santidade. A santidade é um resultado da minha fé. Eu creio, o Senhor me concedeu crer nele. Eu creio em Cristo que ele é o Salvador. Foi uma concessão, eu era incrédulo. A glória da minha fé pertence ao Senhor que a deu a mim. Certo? Agora, compete a mim crescer em santidade. Então, por isso que eu disse, a gente tem pessoas que têm diferentes datas ou tempos diferentes e que ainda é menino, porque não cresce em santidade. E a santidade vem pelas Escrituras, por meditar nas Escrituras. É possível alguém ser santo sem conhecer a Bíblia? Como é que ele vai saber o que ele tem que fazer? Impossível, não se pode, isso não é possível. Então, a fé é uma concessão, o Senhor mantém essa fé. Eu preciso crescer em santidade, como ao fruto de alguém que tem fé. Essa santidade, tal como a igreja, é importante considerar, a igreja é ora mais pura, ora menos pura, não é verdade? A igreja tem isso. E ela deixa de ser igreja de Cristo? Não. O cristão, ora cresce mais, ora cresce menos. E isso faz com que ele deixe de ser um cristão? Que ele perca a fé? Não. É por isso, Rafael, que é tão fascinante a graça de Cristo. Porque se fosse manutenção da fé, responsabilidade nossa, eu poderia chegar no céu e Jesus fala: eu te dei a fé, mas se eu não tivesse perseverado nela, se eu não tivesse mantido ela, se eu não tivesse me esforçado muito, a gente acaba caindo na mesma ideia de esforço. Ah, sim, então não é manutenção, é crescer em santidade. Ok, entendi. Eu estava aqui comentando com a Mayla que eu lembrei muito do acampamento, que foi sobre santidade. Então dá um spoiler, vai lá. E o último sermão foi sobre como ser santo. E aí foi lá em 1 Pedro 1, do 13 a 21. E aí a gente chegou em 3 tópicos de como ser santo, né? Que é um compromisso. E é um compromisso da nossa mente, que lá diz que a gente precisa cingir o nosso entendimento. E é no sentido de manter a nossa fé racional, afiada, a nossa mente afiada, a gente conhecer aquilo que a gente acredita. Ok. Um compromisso da vontade,
da gente realmente desejar ser santo, desejar Disposição. Obedecer àquele que nos salvou. E um compromisso do coração, porque se o nosso coração não estiver em Cristo, se nós não formos devotos a Cristo, nada das outras coisas tem valor, porque o nosso coração define a nossa identidade. Ok. Então, eu acho que é muito nesse sentido também, de que a gente consegue crescer na nossa fé pela santidade. A gente Exatamente. não perde, não tem como, porque não é por nós, Exatamente. é por Cristo. Exatamente. É a santidade. Eu acho que você só usou a expressão errada, Rafael, mas era isso que você queria dizer. Não era? Ok, irmãos. Vamos a Números capítulo 21, do versículo 4 ao 9. Quem pode ler, por favor? Números 21, do 4 ao 9. Dona Aparecida, deixa eu só levar o microfone para a senhora, por favor. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fástio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Continua. Pode até o 9. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Ok, obrigado. O que o povo está... Qual a murmuração aí? Nossa alma está fastiada desse pão vil. Que pão vil? Quem dava o pão? Olha a murmuração. Um povo pobre sem ter o que comer, pobre assim, Deus é quem sustentava, está dizendo que o pão que recebia era um pão vil. E o que Deus fez? Beleza. Serpentes foram punir esse povo. E o que livrou esse povo da picada da serpente? E o que o Senhor fez para livrar o povo? Levanta uma serpente, não é? Uma serpente livra os homens da punição por meio das outras serpentes. Quem curava o povo? Era a serpente, gente? Era a serpente de bronze ali? Isso significa que eu posso fazer uma serpente lá em casa e pedir para ela alguma coisa? Significa que você tem um péssimo gosto. Tem uma serpente de bronze em casa. Mas não tem poder nenhum. O Senhor curava. Deus livrava o povo do próprio juízo de Deus, certo? Deus livrava o povo do próprio juízo de Deus. Isso te lembra alguma coisa? Cristo. Quando Cristo... Vocês já ouviram a história da gaiolinha dos passarinhos? Que é muito bonitinha, mas é uma heresia danada. Que o menininho estava indo com a gaiolinha, cheia de passarinho, e que um moço muito gentil parou e falou assim: e aí, o que você vai fazer com esses passarinhos? Eu vou quebrar eles todinho, vou esmagar, bater com martelo, vou quebrar eles todinho. Quanto você quer por esses passarinhos? Eu quero tanto. Então, toma aqui. E soltou os passarinhos e os passarinhos foram livres. Então, sabe, os passarinhos somos nós. O menino é o Satanás, que vai quebrar a gente tudo com martelinho. E o moço é Jesus, que pega a gente e solta a gente. Gente, que heresia.
Que heresia, que besteira. Nós fomos salvos. O pagamento que Cristo grita na cruz que está pago, não é uma dívida com Satanás, não. É a dívida que nós temos com o próprio Deus. Cristo estava sendo esmagado, nas palavras do profeta Isaías, moído por nossas transgressões, por quem? O Pai lhe deu as costas. Ele estava no nosso lugar. O cálice da ira do diabo foi derramado sobre Cristo ou o cálice da ira de Deus? O cálice da ira de Deus. Cristo é a provisão de Deus para nos resgatar do juízo do próprio Deus. Manda a serpente pica. Levanta a serpente que livra eles do juízo. Cristo é aquele que nos resgata de forma eficaz, tirando de sobre nós o juízo de Deus, tirando de sobre nós o peso da condenação, juízo do qual ninguém há de escapar. Ninguém pode se livrar do juízo de Deus. Pensemos, como alguém pode pagar o que deve a Deus? Alguém pode pensar, pago com minha própria vida? E a pergunta é, ela é sua? Determinaste quando ela começaria e quando ela vai terminar? Não, ela não é sua. Então não pode pagar com a sua dívida com a vida que pertence a Deus. Vou pagar a Deus com todos os meus bens. Ele vai gritar lá de cima, minha é a prata e o ouro. Não adianta, não é com dinheiro então. Aí a gente chega num ponto que a gente grita igual o Chapolin Colorado. E agora? Quem poderá nos defender? Não podemos pagar a nossa dívida com Deus. O juízo de Deus repousa sobre os homens. Os homens nascem numa condição de mortos espiritualmente. Não podem fazer nada para se salvar. Mas Deus providenciou desde os tempos eternos o Cordeiro de Deus, o sacrifício, que seria o nosso resgate do juízo de Deus. Sim, Judite. Uhum. A serpente foi usada, né? O que ela representou? Que ela apontava? O que ela representou lá no deserto. Ela representava o livramento, né? Aquele povo era livre, era o resgate. Depois ela foi usada no jardim do Éden. De novo, a serpente lá com outro objetivo. Provando que não é a serpente, né? Pois é, então. Não tem a ver com a serpente. Eu estava conversando sobre isso logo no início com a Nicolinha, sabe? Duas representações da serpente, né? Que representava... Eu tenho para mim que representava Jesus na cruz. Apontava. Que curava, né? É isso mesmo. Curava, né? O povo. E depois a serpente que enganou Eva no jardim, né? Aí veio o pecado em todos nós. Mas aí veio Cristo novamente, né? A representação da serpente lá atrás, veio Cristo e morreu para nos livrar desse pecado. E de forma definitiva. Sim. E eterna. Sim. Não é necessário nada mais. Não é necessário estátua de serpente. Não é necessário galho de arruda. Não é necessário comigo ninguém pode. Não é necessário ferradura, pé de coelho, nada. Não vai ser necessário um outro Messias, um novo sacrifício, fez de uma forma definitiva. E por quem ele pagou na cruz, por quem ele pagou, de fato está pago, eternamente. E meus irmãos, para a gente concluir, somos o povo da aliança. Devemos vigiar, guardar, porque podemos pecar. E podemos deixar de usufruir das bênçãos do Senhor. Mas conte sempre com a bondade do nosso Deus. Podemos nos voltar todas as vezes para Ele, confessando os nossos pecados. O que tem afastado você de Deus? Qual tem sido o seu ato de incredulidade que você tem escondido, tem alimentado, tem guardado? É preciso voltar-se para a cruz, confessando os seus pecados, na certeza, na convicção de que esses pecados perdoados.
O perdão de pecados para o cristão não é uma possibilidade, é uma realidade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Jamais, não é possível nos esforçarmos, fazer alguma coisa. Esse povo do deserto, nós não somos, meus irmãos, obviamente guardadas as devidas proporções, nós não somos melhores do que esse povo. Óbvio, não cometemos os mesmos erros ali, não tem ninguém dizendo que o pão é vil, mas nós ainda entristecemos o Senhor, desobedecemos, pecamos. Mas o Senhor, que é gracioso com aquele povo, é gracioso para conosco. Nos concede, como diz Paulo escrevendo a carta ao Timóteo, o retorno à sensatez, o cair em si. Que o Senhor nos conceda esse retorno à sensatez nesta manhã, de olharmos para nós mesmos e dizer: Senhor, eu tenho procedido como um tolo, tenho procedido como um menino, eu não tenho crescido, eu me arrependo desses pecados. E desfrutar de crescimento, de crescer em santidade, de crescer em comunhão com o Senhor, no conhecimento das Escrituras. Percebem que é uma única história na Bíblia? A história de redenção? Onde todas as outras histórias estão a serviço desta grande história? Agora, a minha vida e a sua vida precisa estar a serviço desta obra de redenção. Amém? Curve sua cabeça, falemos com o Senhor em oração. Deus, obrigado porque podemos refletir um pouco sobre o livro de Números. Esse povo que entristeceu o Senhor, transgrediu, se rebelou, agiu como idólatra. Muitas vezes reflete também nossa condição como seu povo. Pois mesmo tendo as Escrituras, às vezes agimos de forma rebelde, às vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e não como o Senhor deseja. Queremos seguir o nosso próprio coração, que nos arma ciladas. Mas o Senhor nos alcançou, somos o povo da aliança. Não nos perderemos. Desperte-nos nesta manhã, Senhor, para a necessidade de cairmos em nós mesmos, de olharmos para Cristo, o nosso Redentor, de olharmos para esse Salvador bendito e desfrutarmos de perdão dos nossos pecados. Nos ajude a usufruir dos meios de graça para crescermos, Senhor, na graça, no conhecimento e temor do Senhor. Abençoe os meus irmãos que aqui estão, aqueles que nos acompanham pela transmissão. Nos conceda um dia abençoado em sua presença, no dia do Senhor, e que à noite possamos estar aqui novamente para cultuar ao Senhor, como o Senhor nos chama à adoração. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Bom domingo.